Quando denominamos um fenômeno, ele deixa de existir para se tornar conhecido. Não saber é ignorância? Ou ignorância é a suposição de que sabemos tudo? E o karma nesse processo? Precisamos realmente saber da sua origem? Ou, na verdade, isso pouco importa se conseguirmos agir com estratégia para lidar com ele? Nessa segunda parte desse bate-papo, estamos novamente com Denis Elias, terapeuta de mindfulness, e Marcos Murakami, especializado em metafísica oriental, feng shui tradicional e cosmologia chinesa. Eu esqueci no último vídeo de pedir para vocês, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com quem você acha que tem a ver com esses temas. Porque o pássaro continuará mesmo sendo pássaro? Ou será que um dia poderemos enxergar além? Fique com o vídeo e uma excelente experiência. Que não sei o quê, porque não saber, muitas vezes, no nosso contexto, pode ser desesperador. Mas eu vou encerrar essa minha fala aqui com um convite de que a gente explore o não saber. Como é não saber? Como é? Até que ponto eu suporto ficar no não saber? Né? É, pegando um ponto bem radical, porque é no ambiente espiritualista isso é muito ponto pacífico, assim, né? Existe vida depois da morte? Não sei, não sei. Tem gente que fala um monte de coisa, tem gente que tem outras experiências, tem gente que já teve experiências significativas. Eu não sei. E como é ficar com esse não sei? É possível ficar em paz nesse não sei? O Zen tem uma frase que é: o não saber é mais íntimo. Por que é mais íntimo? Porque eu não trago todos os meus pressupostos. Eu não sei, então estou aberto para a experiência imediata. Então vou parar por aqui essa fala, deixando esse convite para a gente explorar como que a gente se vira no não sei. E tirar o conceito de vulnerabilidade como sinônimo de fraqueza, né? Super, Estar vulnerável é exatamente isso, né? Você está aberto para algo que você não sabe onde vai dar, que você não nominou, né? Mas ao mesmo exato. tempo, deixa eu fazer uma provocação aqui, vai. Quando você fala pô, a gente precisa dar nome aos bois também, porque os filósofos tentaram isso pra caramba, né? O que é, né? A ontologia é isso, né? O que é, né? O que é isso? Eles buscaram, lógico, várias escolas, vários tipos de abordagem, mas sempre tentando colocar no mundo o significado dos fenômenos, né? É uma provocação, obviamente, porque o que você falou eu acho muito legal, né? Esse lance do deixar de ver o pássaro, quando você dá o nome de pássaro, eu acho muito interessante e ele cabe muito nos dias de hoje, né? Como metáfora ou até uma ferramenta de reflexão da gente soltar um pouco essa corda dos conceitos, né? Desamarrar um pouco, né? Suspender pelo menos os paradigmas, suspender o que a gente entende do que é o mundo, né? Isso tem a ver. Mas ao mesmo tempo, pô, a gente precisa dos conceitos, né? Para se Sim, sim. movimentar. Não, com certeza. Essa proposta, ela não tem a ver com a gente, de repente, eliminar todos os conceitos ou eliminar a linguagem. A pessoa chama Denis e eu não respondo porque Denis é só um nome, não é o que eu sou, tal. Mas eu acho que é acreditar um pouco menos na realidade dessas coisas. É entender que isso é mais mapa do que território. Hum, hum. Entende? Assim,
Eu posso usar o mapa, eu só não posso acreditar que aquilo é o território inteiro. E é insubstituível, né? A experiência do território, nenhum mapa é capaz de me entregar. Eu preciso estar lá no território. Não adianta eu olhar no mapa uma linhazinha azul que é um rio. Isso é muito diferente de eu estar lá entrando no rio e sentindo o rio, vivendo o rio, né? Então não tem problema nenhum a gente fazer essas explorações conceituais. É que eu acho que muitas vezes o contraponto aqui é que quando a gente entra muito, a gente acredita muito nesses conceitos, a gente se desconecta da realidade da experiência da vida. Entendo. Mas a gente precisa sim de tudo isso até para conseguir se comunicar, precisa, sem dúvida. É uma ampliação, não é uma negação. De novo, É, assim, acho que mas a gente fica muito em um lado só, estou querendo só ampliar um pouquinho para outro lado. eu entendi o que você está falando. Inclusive, eu estava falando com o Marcos esses dias do isso interfere quando você senta numa sala de cinema para ver um filme. Você quer que aquilo te transmita algo conhecido. Você não busca muito ser surpreendido, né, Marcos? A gente tava o comportamento hoje, até para você apreciar uma arte, né? O que que ela vai me dizer de familiar, né? Onde está a ação? Ou onde está aquela piada engraçada que eu sei que é engraçado para mim, né? Por que que eu tenho? Porque quando a arte te leva, né, para esse desconhecido, se for, né, para essa as pessoas até denominam como, puxa, é boring, que é muito ruim. Não entendi, é muito parado, né? Daí você começa a trazer conceitos de negativos, né? Porque simplesmente porque ela não atendeu a tua expectativa. Essas relações, a gente está indo por um caminho que eu particularmente gosto muito, que além da questão consciencial, é a questão das artes, né, no geral, seja a poesia, seja a literatura, mas no meu caso muito o cinema, a música e o cinema. Eu sou mais um apreciador do que qualquer outra coisa, mas eu acho que tem alguns parâmetros. Você falando sobre o não saber, Denis, me lembrou uma prosa da Clarice, né? Que é exatamente o não saber. Há qualidades nesse não saber, é interessante esse não saber, só que não saber requer muito mais do que a gente imagina, né? O que é esse não saber, né? Não é simplesmente não querer saber de nada, né? É exatamente, é uma jornada para para chegar nesse não saber, né? Que talvez esteja muito atrelado, talvez, essa questão da libertação de alguns pressupostos, né, de estruturação do que é o real, do que é seguro, de como que funcionam as coisas. Essa relação é uma relação muito interessante. Eu queria até fazendo, trazendo também essa questão do cinema, continuando com esse exemplo que você deu, Paulo. Para mim, há uma cena, eu vou falar de uma forma mais ampla, mas uma coisa que, para mim, ele mostra bastante essa relação da arte enquanto aspecto consciencial no sentido do tempo, do vetor do tempo, tá? Sobre duas relações. A primeira é o filme considerado o marco da Nouvelle Vague, né, do Truffaut, Os Incompreendidos, clássico, né, a história de Antoine Doinel, que é aquele menino que os pais não querem ficar com ele, né? Os pais estão passando por várias dificuldades, ele vai para reformatório. Olha, não dá. Você atrapalha demais, você não quer estudar. Ele é um cara, é um menino diferente, é um menino que não se enquadra, né? E ele é jogado lá para um reformatório, porque, enfim, os pais não aguentam mais, é uma boca a mais para alimentar, né? Ele vai para o reformatório. E há aquela. Spoiler, né? Mas tudo bem, acho que já tem algumas décadas esse filme, então tudo bem, a gente pode dar um spoilerzinho. Aquela parte final desse filme que abre a novela Vague, em que você tem Antoine Doinel fugindo do reformatório, enquanto você tem
É, né, basicamente os professores, mas eram mais pessoas, os guardas correndo atrás dele, ele correndo no campo, mergulhando por baixo da cerca e saindo correndo, correndo, correndo. Chega uma hora que ele desce uma colina e chega numa praia. Só que o ponto não é a praia, é o tempo em que a câmera fica nele e o tempo que ele chega na praia. Naquele instante, e ele tá correndo. E ele diminui o passo, porque ele já percebe que não tem mais gente atrás dele, ele vai diminuindo o passo. Até o momento que ele vai andando, meio que focando, você não sabe que é a praia. Ele nunca tinha visto a praia, se não me engano, pelo que eu lembro. E de repente, isso demora, demora. Hoje, no cinema e entretenimento hollywoodiano, a pessoa dormiria ou iria no banheiro para voltar, o cara ainda estaria correndo, né? Estaria andando. Ele compraria a pipoca, porque, né, melhor, tempo é dinheiro, é investimento, eu não quero perder meu dinheiro com uma pessoa andando, né? Então, coisas têm que acontecer, não tá acontecendo nada. Então, assim, você tem aquela câmera devagar, ele andando, 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 aí ele chega na praia, ele molha os pés, ele volta, ele olha pra câmera, e o filme acaba com um corte, ele olhando pra câmera. Aquilo, pra mim, me conota uma coisa tão forte numa relação de tempo, por isso que é tão revolucionário assim, né, nas dinâmicas criativas dessa maneira de fazer cinema, a novela é vague, mesmo que foi curto, né, mas vindo, né, dos pensadores de carreira do cinema, daquela revista tão famosa, Bazin e outros, Truffaut, você tem, né, toda aquela galera forte dessa época dos anos 60. Isso me traz exatamente do que a gente está falando aqui, sabe? De como a gente consegue mudar estruturas do tempo através de uma perspectiva de olhar, né? Estético. E aí eu tenho uma proposta, assim, de complementando a sua, Denis, que é, a gente comenta bastante nos nossos eventos conscienciais, que são, que são as posturas, né? A necessidade desse homem que está se construindo, ou se reconstruindo, ou se reconectando, enfim, mais do que uma sobrevivência, né, automática de estímulo e resposta, uma postura que primeiro é o que eu acabo chamando de assertividade criativa. A assertividade criativa é, ah, é uma postura baseada em uma condição de você transformar esse choque e dor, que ele é inato da experiência kármica, ou do que você queira chamar, em algo mais potente. A vida como obra de arte, como você colocou. Então, esse senso é um senso que a vida ela tem que ser estética. Porque ser estético, a priori, ele fundamenta algum índice ético, que é uma expressão do seu ser no mundo e esse retorno. Então, uma assertividade criativa é uma capacidade de você ler de uma forma mais eficiente signos que estabeleçam uma melhor potência de vida a esse mundo e a despeito desse mundo desafiador. E a outra é a responsividade poética. E aí, essa responsividade poética talvez seja um pressuposto de uma existência e não apenas uma sobrevivência, a meu ver. Porque a responsividade poética é a capacidade que a vida ela é potência e poesia, intrinsecamente, né? Só que, basicamente, nós não somos vítimas das situações. Passamos por coisas muito desafiadoras, todo mundo, cada um sabe onde o calo aperta. Há injustiças que são brutais, não dá nem pra, né?
Ah, mas é karma. Não, o fato em si é duro, difícil e a gente sofre com isso. Mas a despeito disso, essa responsividade poética é a capacidade de agregar relações de referência internas que não sejam apenas de reatividade. Eu acho que neste sentido é uma resiliência de olhar para o mundo e a partir dessa resiliência, que não é apenas um harsh skin, né? Não é apenas uma capa de invisibilidade ou uma armadura que eu não consigo nem me mexer de tão duro que eu sou, que eu me torno, é a capacidade de realmente eu ser que nem uma flor, né? Existe um termo na estrutura chinesa que é um ideograma muito bonito, chama-se Hua. Hua. Hua é o ideograma e é uma flor desenhada. Esse Hua significa, na nossa tradução, interpretação, adaptação, transformação, né? E também é conceitual, porque neste signo ele é a mais a delicadeza é a delicadeza mais frágil, porque é um tipo de flor específica, que é a mais frágil de todas. Mas é dessa flor ou desse estado de fragilidade em que você tem a abertura enquanto potência, enquanto força interna, intrínseca, do próprio existir, né? E a partir disto, um movimento criativo, que tem que ser assertivo do ponto de vista, tá, então beleza, eu tenho isso, entendo isso no meu corpo, vamos colocar desse jeito, ou nos meus corpos, como queiram, mas o que que eu faço com isso? Aí eu tenho uma postura ética. E essa postura ética não é uma postura para minha família ou para mim apenas, né? Ethos, lugar comum. Então, neste sentido, uma assertividade, uma responsividade poética e uma assertividade criativa, ela pressupõe uma ação revolucionária, um estado revolucionário. Esse estado revolucionário, obviamente, termo revolução agora virou, né? Não estou falando de coisa de esquerda, não é, mas é uma postura, sim, que ela tem a ver com a polis, ela é política, mas ela é revolucionária enquanto estado de transformação. Eu como agente dessa transformação. Só que nós já sabemos que não adianta a gente né, ficar gritando por uma revolução macro além de nós. Alguém tem que fazer alguma coisa. Ninguém vai fazer nada porque o nosso modelo de pensamento é um modelo de pensamento em que a máquina precisa funcionar. Conhecimento e imagem, né? Então a gente tem que ser estratégico. Mas a postura revolucionária é uma postura de ação, de coparticipação constante, mas não buscando uma revolução de fora, como alguns ideólogos colocavam, mas um movimento intrínseco, pequeno, dentro do que eu consigo fazer no meu ambiente, portanto insurgente. Então a postura ela é revolucionária, a ação é insurgente. E o que que eu consigo fazer como ação insurgente? Cada um tem a sua. O que que eu consigo melhorar nessa condição? Para alguns pode ser uma coisa pequena, resignação. Eu tenho que O meu ponto é a resignação. Tem que olhar para isso, né? Não como um sentido, eu tenho que olhar no sentido moral da palavra, né? Porque isso é um problema para mim, mas são entendimentos de processos em que eu coparticipo da condição. Eu não sou vítima apenas das condições. Então, qual que é o nosso papel não mais enquanto indivíduo que cumpre papéis sociais, morais, religiosos, familiares, mas enquanto sujeito na ação da coparticipação. Estou falando um pouquinho de Althusser nesse sentido, né?
E nesse ponto, desculpe, eu tô falando bastante. Não, não. Há um filme, um outro filme, para fechar essa questão mais estética, que me encanta, é um dos meus filmes preferidos, além dos Incompreendidos. Os Incompreendidos, voltando ao Truffaut, é uma quintologia. São 5 filmes, sendo que um curta, que fala exatamente da tragédia, num bom sentido, de Antoine Doinel, desde Incompreendidos, e ele é o mesmo ator, um alter ego de Truffaut, até chegar no último filme. E aí ele acaba se tornando uma outra coisa, mais um romance, mas no geral é como essa pessoa traumatizada, abandonada, contaminada, consegue uma autonomia mínima desse sujeito. Ele consegue ficar em paz. Então, isso acontece, isso é na evolução dos vários filmes. Enfim, né, ele só vai fazendo besteira, mas nas besteiras que ele faz, nos choques e alguns, ele fala assim, poxa. E até chegar no último filme que ele não é uma sacada, e essa sacada é tão linda porque ela tá dentro de uma loja de discos. Cara, que E legal. essa relação é uma relação estética muito interessante, né? E eu gosto de fazer dar esse exemplo. Acho que é a primeira vez que eu dou, mas eu sempre pensei nisso. Quando o Deleuze fala dessa questão quando ele fala do cinema, né? Pegando a base de Bergson e fala sobre, né, a imagem, movimento, que é o cinema clássico, a imagem, tempo, né? Que é o cinema moderno, né? Que é essa diferença do cinema clássico do cinema moderno. Há uma parte, não é nesses livros, mas no livro Conversações, que ele cita uma coisa que eu acho lindo, lindo. Ele fala sobre uma imagem cristal. O que que é essa imagem cristal? É algo que é além de uma condição do tipo, porque no cinema é clássico, né? Assim, acontece alguma coisa, os personagens reagem. Caiu um meteoro, aí começa o filme, todo mundo correndo, né? O fim do mundo 2012 ou qualquer coisa. O cinema moderno começa a mudar isso. Você começa a estabelecer, porque por isso vira imagem em tempo. Porque você não tem mais necessidade de estabelecer um acontecimento para as coisas, a história andar. Aí você tem as dinâmicas dos vários tipos de vetores que faz com que muitas vezes o cinema alternativo trabalhou muito isso, né? E essa imagem cristal é uma imagem que é um tempo dentro de um tempo dentro de um tempo. Que enxerga claramente num filme maravilhoso de Kieslowski, Não Amarás. Aquela última cena de Não Amarás, quando o menino vai enxergar do ponto de vista a mulher vai enxergar o menino do ponto de vista com uma luneta, onde ele era o cara que era o stalker dela, e ela vê numa luneta, o menino tentou se suicidar, ele não está mais lá, e ela começa a imaginar o menino olhando ela. E ela começa a criar uma história na imaginação, na estrutura dela, sobre esse personagem. E dos dois se encontrando na casa, e ela olhando a luneta, ou seja, um tempo dentro de um tempo, dentro de um tempo. Imagem cristal. Eu gostaria de terminar essa minha colocação falando sobre essas questões. Parece-me que essas imagens cristal deleuziano, elas são absolutamente relevantes na relação estética de percepção, dessa presença, desse Some of These Days, esse jazz tocado, que é a vida, né? E esse olhar é um olhar, mas é um olhar atento, é necessário esse olhar atento, como diria a prosa da Clarice. Esse olhar precisa ser atento. Cara, é interessantíssimo, Moran, porque me veio é mais um relato que eu vou. Você foi falando, eu fui pensando. Bom, alguns de vocês já sabem a história, mas a minha mãe é uma referência para mim em lidar com o agon do
com os choques do mundo, com um olhar sereno, porém ativo, né? Ela, falando rapidamente, ela é mãe de 8 filhos, né? Numa geração com conceitos que hoje a gente fala ultrapassados, mas uma geração rígida, né? De valores, né? E depois de um tempo, dos filhos mais ou menos criados, ela começou a olhar para os potenciais e falou: "Eu vou começar a pintar. Eu vou entrar numa aula de pintura, né?" E já com seus, sei lá, acho que eu tinha 15 ou 14, até antes um pouco, tinha uns, 14 para 15 anos, ela entrou num curso de pintura de bairro, uma pessoa que já com um certo nome, não, mas foi lá aprender a pintar. E de repente, em muito pouco tempo, né, ela começou a se desenvolver e de repente os quadros dela ro- foram para fora do país. Foram para fora do país. Então, a primeira abertura da China para o mundo, da primeira exposição de arte da China, tava lá os quadros da minha mãe, junto com alguns artistas brasileiros. Depois para Marrocos, depois. Ela nunca esteve no país onde ela mandou as obras dela, né? Foi lá premiada, classificada. E eu notava naquele momento da vida dela, você falando do tempo, né, Marcos? Eu tinha. Eu falava, mãe, você sentou aqui às 3 da tarde, né? E você está saindo agora às 9 da noite, um pouco, 8h30, para preparar o jantar para gente, né? Como é que você aguenta tanto tempo sentada? Não, era um banquinho alto, não que era um banquinho, tinha nem encosto. Era ela, uma tela gigante e o carvão, né? Mãe, como, né? Tanto tempo. E daí no final só tinha o carvão, porque ela fazia a base no carvão, né? E você falando, Marcos, lembrei de uma frase que ela falou: Filho, a arte, ela destaca a gente do momento, ela tira a gente do momento, né? Da questão do tempo, né? Não da vivência do momento, ela quiser, destaca a gente da percepção de momento, né? E, e engraçado, porque não há cansaço, não há a percepção de, nossa, sabe quando você chega no trabalho, né? Putz, o dia hoje foi, olha, eu vou te falar do dia de hoje. Não, ela parecia que ela estava mais energizada ainda do que quando ela começou. E, e graças a isso, uma das maiores influências que eu tive, que foi a minha mãe, que eu comecei a enxergar a arte, né, na vida, ou seja a leitura de um livro, seja a apreciação de uma obra, seja tocar um violão, cantar, né, como eu gosto de fazer, é, ela traz uma reconexão com algo perdido, né? Porque se você pega uma pessoa que está assistindo agora, que se chegou até aqui, está de parabéns, né? No contexto do mundo de hoje, que pode virar para vocês aqui e falar: Poxa, Marcos, pô, Denis, eu acordo cedo, eu tenho que trabalhar, eu enfrento o trânsito, eu tenho que cuidar dos meus filhos na volta. É, enfim, eu chego esgotado em casa. Como é que eu vou, sinceramente, ter tempo, né? E é engraçado, parece uma contradição, mas ter tempo para fazer algo além, depois de uma jornada tão desgastante, né? Então, é assim, eu estou trazendo esse argumento agora, a gente indo meio que já com o tempo já para o final, por incrível que pareça, do nosso bate-papo,
que eu sempre estabeleço 1 hora, mas lógico, fiquem à vontade, tá? Não tô virando ampulheta, tá? Mas só para a gente já ir caminhando para uma conclusão, como, né, Denis? Aí falando um pouquinho do teu aspecto que você lida muito com as pessoas diretamente, né? Nas tuas sessões de terapia, no que você faz, o que você se propõe a fazer. Como olhar para uma vida dessa, pragmática, corrida, é, sem tempo para nada, como achar espaço para a arte nesse contexto? Como achar espaço para o contemplar, sendo que a pessoa está esgotada, ela quer ir para a cama, ela tem os boletos, ela tem a vida difícil, né? Como situar no meio dessa realidade? Cara, eu tenho tentado aplicar isso na minha vida e aplicar isso na minha atuação também, que é uma visão que vem do Tantra, não o Tantra ocidentalizado, não o Tantra hipersexualizado, mas o Tantra da Caxemira, o Tantra que deu origem ao yoga e tantas outras coisas que a gente conhece hoje no Ocidente. O Tantra, ele coloca como se fossem dois níveis de práticas. O primeiro nível ele chama de Boga. Esse nível de prática, ou de ação, atitude, não precisa ser prática estritamente. Prática, vamos entender prática como atividade, né, na nossa vida. Esse nível de atividade, ele tem a ver com a gente obter melhores condições ou melhores recursos para lidar com a vida. Esse é o primeiro, esse é um nível, as atitudes tipo Boga. E tem as atitudes, as práticas tipo Boda, que aí vem da raiz Bud, Buda, tem a ver com despertar. Aí são as atitudes e as ações que fazem a gente reconhecer a nossa verdadeira natureza, fazem a gente reconhecer aquilo que a gente é de verdade, que é essa reconexão que acho que quando você disse que a arte reconecta a gente, dá um sentido de lembrança, quando você falou esses termos assim, da gente se relembrar de alguma coisa que está perdida, eu sinto um cheiro disso, assim, um caminho para essa lembrança, novamente, essa palavra, né, do relembrar-se daquilo que a gente é. Então, eu estou colocando essas duas dimensões porque eu acho que, primeiro, eu não gosto e não proponho também, na minha atuação, uma, uma prática terapêutica inocente ou idealizada também, que desconsidera os contextos sociais, os contextos políticos, a consciência de classe, tudo isso, né? Então, primeira coisa assim, uma pessoa está esgotada, a pessoa não tem tempo para nada, alguma coisa precisa ser transformada nesse nível boga, e não precisa ser primeiro, tá? Não tem primeiro melhor antes, não. É nos dois. O melhor dos mundos é quando esses dois andam em paralelo, mas é porque às vezes muitas linhas mais espiritualistas vão muito para esse lado Boda e esquecem desse lado Boga, né? Então, querendo dizer assim, você precisa, tenta meditar mais, você precisa fazer prática aí de qualquer prática que seja, alinhamento dos chakras, limpeza energética, não sei o que lá, mas a pessoa continua numa relação de trabalho tóxica, abusiva. Cara, não há meditação que vai resolver isso, entendeu? Não há. Na verdade, esse é um uso incorreto da tecnologia espiritual que vai colaborar para a manutenção da exploração da pessoa. Assim como existe um livro que chama Mac Mindfulness, que fala da apropriação da noção de mindfulness pelas grandes corporações, sem nenhum interesse pelo benefício dos funcionários, a não ser adiar o burnout. Então, você coloca mindfulness dentro das corporações para que tenha menos rotatividade, para que você tenha menos indenizações, para que você tenha menos processos, tudo mais, né? Então, primeira coisa é essa, a pessoa está sem tempo
de fazer qualquer coisa, é preciso fazer uma revisão na vida que começa por uma tomada de consciência de contexto e de fatores opressores, o que é possível modificar nas relações, que redes de apoio é possível acionar, que ajudas ela pode ter, o que é preciso transformar de uma forma bem concreta, bem pragmática, né? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, eu também gosto de uma coisa que, aí quando a gente vai para o lado mais boda da coisa, é buscar possibilidades que sejam completamente integradas à vida da pessoa. Não criar uma cisão, assim, uma separação que é assim, olha, você tem lá sua vida corrida, louca, maluca, tem 1.000 boletos para pagar, tem filho, tem trânsito, tem não sei o quê, mas aqui você tem 15 minutinhos de meditação. Quase como se fosse assim uma cápsula que ali a pessoa tem um refúgio que é muito gostoso, é lindo, é a luz rosa, é a chama violeta, é o mestre não sei o que lá, é tudo que você quiser imaginar que cabe aqui dentro. É incenso, é música, é tudo, é arte, é tudo isso, é uma atividade artística e tal. Só que a hora que acaba aquela bolhazinha aqui, você volta para o inferno do cotidiano. Então, na minha visão, eu acho que o melhor caminho é quando isso está integrado e a gente faz aquilo que a gente já falou antes, o Murakami falou antes, também de perceber essas pequenas coisas. Perceber o extraordinário no ordinário. Acordar esse olhar de poeta, acordar esse olhar estético e viver isso no dia a dia. E aí é uma busca também por mais presença, é uma busca por, né, essa palavra presença, né, tão também desgastada, mas essa busca por viver aquele momento o mais livre possível das interferências da fantasia das fantasias da nossa mente. Então, a gente inevitavelmente vai atravessar momentos de dor, mas a gente pode minimizar muito o nosso sofrimento, que vem fundamentalmente da forma como a nossa mente interpreta aquele episódio de dor. E não só de dor. Às vezes tem um episódio que é até feliz, mas a mente cria um sofrimento enorme em cima daquilo, né? A mente tem suas contradições, ela não é tão lógica assim. Ou uma euforia, tá, né? Supervaloriza o momento, né? Sim, exato. Uma coisa que era para ser Agora consegui, agora deu, agora minha vida tá... isso, isso. Então, eu acredito que essa é possível sim, a gente diminuir muito esse sofrimento e arrumar espaço sim de criatividade, expressão artística. E eu acredito muito numa coisa, Paulo, que é assim, é um cultivo. Quando a gente começa a tomar consciência disso, de que é necessário, que é importante mudar, a gente traz essa intenção, faz essa tomada de consciência do cenário, dos contextos, tal, e começa a fazer pequenos movimentos, pequenos. Esses pequenos movimentos, desde que cultivados, tendo consistência, né? Assim, não adianta fazer um negocinho hoje e depois só vai lembrar daqui a um mês, né? Precisa de um certo empenho aí. Mas pequenas coisas, elas vão causando, elas vão se somando até chegar a um ponto crítico em que alguma virada mais importante acontece. Isso vai fermentando lá dentro da gente, vai fermentando, vai fermentando, vai fermentando, e de repente vem para fora. E aí se materializa na nossa vida. E aí, de repente, a pessoa que começa a fazer pequenas coisinhas, pequenas atitudes, de repente ela começa a ter vontade de abrir espaço para uma atividade mais artística ou criativa. Ela começa a ter vontade de mudar de emprego, aquele emprego que não permitia que a vida dela tivesse espaço para atividades artísticas. Isso começa a transbordar. Que eu também não acho que se sustenta quando a gente faz isso muito na base da força bruta, sabe? Assim, não, eu tenho que fazer isso, eu vou fazer a partir da semana que vem, eu vou começar.
cai por terra em pouco tempo. Então, eu sou mais a favor de um cultivo de pequenas coisas, né? Tem um amigo meu que ele fala, ele tem o seguinte lema: sonhe grande, faça pouco, comece agora. Ele colocava isso em todo lugar, camiseta, cartão de visita, ele tinha isso, era o lema dele. Sonhe grande, faça pouco e comece agora, né? Então, acho que é legal ter essa visão. Eu quero um dia pintar quadros e, né? Um dia sua mãe teve uma visão, ela se enxergou na posição de pintar quadros. Talvez ela não tivesse nem enxergado que os quadros dela iam para o exterior, Com mas ela certeza. se enxergou, mas ela se enxergou pintando quadros. E ela começou pequeno, com uma aulinha ali no ateliêzinho do bairro. E ela fez agora, ela concretizou, não ficou só na fantasia. Aí de pouquinho, 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 com o cultivo, também com o direcionamento quando a gente cultiva assim com a nossa atenção intencionalmente colocada, de novo retomando o que eu falei no começo, né? Atenção, intenção, atitude. Esse mix é poderoso, cara. Uhum. É poderoso. Então eu acho que dá para eu gosto de pensar que eu não acho que assim que existem regras que valem para todos, né? Então assim, não vou falar assim, todo mundo pode. Não, não é todo mundo que pode, porque existem restrições kármicas. Não é todo mundo que pode. Mas eu acho que a gente consegue minimamente introduzir pequenas brechas no nosso dia a dia que, ao longo do tempo, se bem cultivadas, vão causar uma revolução. Que isso é também revolucionário, como o Marcos disse. É, quando você fala você falou agora do karma, né? Nem todo mundo pode, né? É, não é pelo aspecto de que a pessoa está condenada, né, a algo, né? O que eu entendi é que sim, só para eu deixar esclarecer para quem está nos ouvindo, não que isso não tenha sido claro, tá? Mas eu queria acrescentar mais algumas coisas. É, o karma não é uma prisão, né? Ele não é algo que te deixa num beco sem saída, né? O karma é simplesmente o que acontece. É aquilo que acontece na sua vida, né? Lógico que pode ter existido alguma causa que ou você tenha dado, ou alguma causa que exatamente você não saiba qual é a ponta desse novelo, mas o importante que eu vejo no karma, cara, ó, vou te falar, eu demorei alguns anos para me libertar do conceito de karma como punição, viu? Como culpa. Porque vindo da educação cristã, tá? Vindo da educação cristã, e eu vou deixar uma coisa muito claro para quem está ouvindo, criticar uma religião não é criticar o avatar dessa religião, né? Que eu acho Jesus super bacana, ponta firme pra caramba, né? Só que pouca gente, as pessoas esquecem Jesus, né? Muitas vezes quando entram num sistema religioso, putz, meu, quem que é esse cara? Não, eu só sei que não pode fazer isso, eu só sei que é pecado fazer aquilo, mas espera aí, cadê né? Me libertar desse conceito de karma como punição tá dentro desse aspecto de transformação, tá? Que vocês mencionaram, agora não lembro quem, não sei se foi você ou o Marcos, mas o aspecto de transformação, porque ele envolve um observar constante dos mesmos tropeços. Quanto mais você tropeça na mesma casca de banana, né, escorrega na mesma casca de banana, você começa a compreender que o karma, na minha visão, não é o que acontece mais. É como você olha e como você age exatamente no momento que a coisa está rolando. O quanto você está lúcido. Quem esqueceu dessa palavra hoje, que é o tema também. Quanto você está lúcido para
identificar o momento em que a reatividade tua está sendo requerida, né? Ó, Paulo, agora você tem que ser reativo, hein? Você vai ser reativo. Agora você vai gritar. Não, não, peraí. Eu sei, eu tô sentindo que eu vou gritar, mas eu vou fazer diferente dessa vez. Eu não vou gritar hoje. Hoje eu não vou, culpar os outros pela minha situação. Hoje eu não vou, eu vou olhar para o problema. Mesmo que eu escorregue nele, eu vou escorregar 100% sabendo do que está acontecendo. Então, agora passando para você, Marcos, essa bola, para a gente finalizar, né? Já agradecendo novamente a presença de vocês, tá? E o tempo de vocês para dedicar para um canal aqui que está começando. Estamos engatinhando, mas engatinhando e sempre, né? Vamos lá, um dia a gente chega lá no bom estúdio, né? Ao vivo, se abraçando. Mas hoje é assim, é no virtual. E, cara, o que que você tem para dizer também, Marcos, para essa pessoa que chegou até aqui, né? Que está aqui vendo a gente conversando, pô, legal o que esses caras estão falando, mas amanhã eu tenho que acordar de novo cedo e vou pegar um baita trânsito. Legal. Inicialmente, nas conclusões, né, relativas, eu antecipo aí ao meu agradecimento a esse bate-papo que está sendo ótimo. E, e pegando a inspiração do gato de Schrödinger, né, que pode ser ou não ser, eu acho que essa é a questão, ou estar ou não estar, essa é a questão. Eu diria que karma é algo que se acontece com a gente. Não é algo que acontece com a gente, é algo que se acontece com a gente. E essa pegadinha que eu coloco é que a gente tem uma coparticipação ativa nessa condição, mesmo que a gente não tenha consciência, e geralmente a gente não tem, por isso que ele é fator atrator da experiência. Mas todas as coisas que acontecem com a gente não são necessariamente karma. Mas as coisas relativas à estrutura kármica, há um fator gravitacional, vou colocar, obviamente, essa metáfora, que gira em torno desse potencial de experimentação. Né? Porque tudo está ligado, direta ou indiretamente, em fatores, vetores, né? Com relação a essas dinâmicas de aprendizado. Nesse sentido, eu diria que, pegando o que o Denis colocou, acho que ele colocou de uma forma muito clara e muito sábia, esses fatores de modificação, quando a gente fala, né, a pessoa, poxa, mas e aí? Eu tô esgotado, eu não tenho trabalho pra caramba, ganho pouco, nem sei como que vai ser mês que vem, enfim, todas as dinâmicas, complexidades. Como que você vai me pedir para eu ficar atento e presente? Né? Basicamente, né, se eu não sei o que eu vou ter amanhã, né? E eu vou ter que lutar para auxiliar na família, enfim, isso é muito justo. É uma pergunta muito pragmática. Ela não é utilitarista necessariamente, né? Mas ela é super pragmática e super coerente no sentido da própria existência mínima, né? Da sobrevivência. Agora, tem um ponto aí que aí eu insiro o que eu coloquei, reinsiro, que é a questão da postura estética, né? Pareceu, do que eu falei, talvez alegoricamente, poeticamente, é muito interessante, mas como isso funciona no mundo? Essa é a pergunta. O que que é uma postura, o que que é uma assertividade criativa? O que que é uma responsividade poética? E vamos colocar esse exemplo. Eu acabei de chegar em casa às 9:30 da noite, depois de um plantão, né? Tive, nossa, eu não aguento. A única coisa que eu consigo fazer é tomar um banho e me deitar no sofá para assistir alguma coisa. Eu entendo que o fator entretenimento é importante, porque a gente precisa. Mas o ponto que eu coloco enquanto fundamentação para esse fechamento, é que sim, a gente tem que sempre olhar isso que foi colocado de uma forma muito coerente. Contexto, necessidade, possibilidade.
Mas, às vezes, essa relação da intenção, como você colocou muito bem no início, Denis, eu acho que ela é muito coerente, né? Se o foco da questão, porque geralmente na nossa relação de funcionamento do mundo é eu não quero pensar, eu quero algo que eu não precise pensar. Então eu uso entretenimento, que é forçado, que é construído dentro de uma dinâmica, pior ainda com streaming, porque antes, pelo menos, você ia pra locadora, tinha algumas coisas que podiam acontecer no caminho. Você tinha um tempo. Hoje você fica apertando, você vê as mesmas coisas sempre. E as coisas que vão sendo sugeridas são as mesmas sempre. Você só reforça a sua dinâmica através do entretenimento, mas um reforço destas ditas verdades que são intransponíveis. A dureza da vida, o desafio absurdo, e eu preciso de alguma coisa para uma pílula azul para eu dormir, né? E eu acordar na Matrix, comendo uma boa picanha suculenta, né? Como diria o personagem. E esse é o ponto. O ponto é que há momentos que eu diria que são pequenos, mas são chave para uma escolha efetiva. E escolha, como você mesmo colocou, escolha é você ter um mínimo de lucidez. E lucidez começa não como algo. Porque tem muita gente que. Nós, né? Vamos colocar todos nós, porque nós somos assim, né? Não é gente, né? Como tipo, tem pessoas. Não, somos nós, né? É, quando, né, a questão da lucidez, de falar assim, olha, deixa eu sentir a minha escolha. A gente não sente a escolha, você realiza, efetua essa escolha na existência do mundo, do momento, daquelas condições, dentro de um escopo que você tem. Você exerce a escolha. E exercer a escolha é minimamente estar lúcido em uma condição muito clara, muito objetiva. Eu quero fazer algo diferente. E para isso tem uma relação que algumas pessoas chamam de zona de conforto, mas eu gosto de chamar de o que eu abro mão de algumas dessas seguranças. Isso já é um salto, né? Porque se o ponto da questão é apenas eu dormir no sofá e esquecer, a gente tem estímulos e respostas que vão ser convenientes para isso, para esse, para essa condição. Eu sempre coloco que a angústia faz parte do potencial kármico. Então, não dá para você fazer limpezas, seja xamânicas, ancestrais ou de chakra, para tirar a angústia da nossa vida. Angústia faz parte da estrutura do vazio, que é a dinâmica do karma. Mas sim, sofrimento é uma opção. Né? O sofrimento é opcional. No ponto de vista de que é como a gente lida com alguns choques que existem, são muito desafiadores. Mas às vezes a gente acaba não conseguindo separar uma coisa da outra. E a gente começa a colocar gasolina no fogo nessa estimativa, ou ficar totalmente complacente e desistente com a realidade. É assim mesmo. Tal qual a postura. Deixa eu sentir o meu karma. Até eu sentir, saber exatamente quais são os players do meu karma, eu não faço nada. Então você nunca vai fazer nada. Nós nunca faremos nada. Porque se a gente quiser saber a situação total, né? É um tipo de pensamento idealizado. É uma super filosofia. Deixa eu entender todas as circunstâncias para aí sim eu fazer o movimento certo. Nunca vai fazer. Eu fecho dizendo, até pegando nessa relação, Denis, que você colocou muito bem, pequenos movimentos. E esses pequenos movimentos eu coloco como uma periferia. Não pensa no karma. Não fica. Deixa eu tentar descobrir o meu vazio. Ou por que que essas coisas estão acontecendo comigo. Eu sempre acho que algumas perguntas são perguntas que não levam a muitos lugares ou a quase a lugar nenhum. Né? O ponto é o que, que eu preciso. Beleza, eu percebo essa necessidade, eu percebo esse desafio, eu não sei como sair disto. Talvez, então, essa é o agon de potencial de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, pequenos movimentos, e esses movimentos são chave, e geralmente esses movimentos estão numa dinâmica que eu acho que o Churran fala muito bem na finalização do livro Sociedade do Cansaço, que é a diferença que ele faz entre cansaço e esgotamento. Cansaço faz parte da vida. Sabe quando você está fazendo uma coisa potente, a sua mãe ficando 6 horas pintando,
e quase que saindo mais, ela tá cansada, pode estar cansada fisicamente, nem tomou água, mas o tempo parou. Ou seja, é um cansaço justo, porque você está fazendo alguma coisa que te conecta e aumenta a sua potência. A outra é o esgotamento. Você não tem a mínima noção do que está fazendo isto, e a gente está fazendo isso pela sobrevivência, seja para, né, basicamente por todas as condições que nós, injustas que nós sofremos, ou às vezes a gente coparticipa nessa injustiça. Então, esses choques são choques de entender, primeiramente, o que, que é um cansaço, uma postura de cansaço enquanto dinâmica de vida, que a vida não deixa de ser, sendo agon, ela não precisa ser confronto, e ela não está atrelada necessariamente ao sofrimento. Mas a separação entre, literalmente, essas duas relações, o cansaço justo, justificado como processo da vida, né? E o esgotamento que tira a tua vitalidade, né? Como diria, uma vida triste, cria uma vida triste, sem sentido, e muitas vezes também infeliz, que talvez seja essa é a pior das condições, quando a gente tem uma vida triste e junto dela infeliz, enquanto condicionamento. Entendendo nessa relação, a ação que é muito singular e pequena, postura é revolucionária, mas a ação é insurgente é só hoje. Né? Tipo, somente hoje. Não vou colocar um filme da Marvel que eu já sei como vai ser do início ao fim. Eu não vou colocar mais um filme que eu exatamente todas as representam, não que o Marvel seja necessariamente ruim, enfim, mas alguma coisa que na minha relação eu faça alguma coisa diferente. Porque eu estou disposto a experienciar algo diferente. E esse algo diferente não é para chegar em algum lugar. Porque a vida, obviamente, ela não tem que ser útil. Ela tem que ser relevante. E sendo relevante eu vou fazer algo diferente. Nesses 15 minutos que eu tenho, eu não vou desmaiar no sofá com minha cerveja. Eu vou ler um livro, ou eu vou assistir a um filme um pouco desafiador que não esteja no meu escopo. Eu posso não entender nada. Não importa, porque não é chegar em algum lugar. É fazer algo diferente que modifique os sistemas pouco a pouco. Mesmo que a gente não saiba aonde, mas sendo um processo de devir e transformação, o que a gente menos tem que pensar é no karma, conceito de karma, qual é o meu karma, isso é karma ou não, esse vazio está acontecendo de novo. Mas é requerido a gente entender, enquanto sinais dos códigos da vida, se a coisa continua acontecendo todo o tempo, e todo o tempo a gente se pergunta por que isso acontece, que está acontecendo comigo, isso não necessariamente é um karma, mas ele tem códigos suficientes na periferia, possivelmente, de algum karma seu, que pode gerar índices de modificação. Então, ter uma postura assertiva, assertividade criativa, é fazer algo diferente nessa condição do presente, nas dinâmicas que eu tenho, seja de extremo cansaço, extrema frustração, e eu sei que isso é muito difícil, porque no fim das contas a gente quer desmaiar, né? Direto ou indiretamente. Mas talvez esse o código. As pessoas às vezes me perguntam, né? Eu acho que esses tipos de perguntas são as perguntas que não são pertinentes no momento. Todas as perguntas podem ser interessantes, mas algumas não são pertinentes para a busca. E uma delas mas Marcos, você é uma pessoa diferente. Não dá nem para contar. Você não dorme. Mas você já leu o livro? Como é que você fez? Pai, eu priorizei algumas coisas. Eu deixei de fazer coisas para fazer outras coisas. Eu não tô tendo algumas experiências que algumas pessoas estão tendo para priorizar outras. Dentro do meu escopo, eu consigo algumas coisas, outras não. A sensação que me dá é que essa sociedade mais líquida, ele quer ser espiritualista
ele quer ser próspero, ele quer entrar no mercado, ele quer o Mahasamadhi e quer sentar na janelinha do business. Tem momentos que a gente tem que fazer escolhas, né? Então não dá para ter tudo, exatamente por uma relação de prioridade das experiências. Então, essa noção de empreendedorismo espiritual, espiritualidade empreendedora, é uma relação muito desafiadora, porque tudo vira uma possibilidade que, no fim das contas, é o produto. Não mudou muita coisa. E é nesse ponto que eu coloco que o sentido de resistência é uma relação de postura. Neste momento, nesses 10 minutos, eu quero fazer alguma coisa diferente. É tentar fazer dinâmicas diferentes na vida. E isso pode agregar referências novas, ou pelo menos interfaces que podem gerar espelhos que eu consiga olhar esse meu karma com outras visões, outras perspectivas. Pelo menos eu sinto num outro lugar. E vejo, olha só, tinha uma porta aqui que não via. Então é abrir potencial de perspectiva para encontrar zonas de escape ou portas de escape mais efetivas. Né? Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que essa é a sugestão como proposta que eu colocaria para finalizar essa relação. Então, a postura poética, a postura estética, não é saber os códigos das análises cinematográficas ou se uma música é boa ou não, mas é uma postura enquanto edificação do ser na interface do mundo, o mundo como uma relação de troca, né? E essa troca ser uma troca poética, porque ela é uma aventura. Mas realmente, para isso, é necessário abrir mão de algumas coisas, não dá para ter tudo. Então, o que que eu quero? O que que eu estou disposto? Qual que é a minha prioridade? E abrir-se para essa proposta, que é exatamente essa parte consciencial, né, do próprio existir. Eu fico muito grato aí da oportunidade, da troca com o Denis, da troca contigo, Paulo, e muito obrigado vocês que estão assistindo a gente. Pô, cara, obrigado eu, Marcos, Denis, por esse momento aí de uma troca. Eu vejo sempre vocês como vocês são amigos e grandes estudiosos da vida, né? Das coisas da vida, né? Que parece uma coisa muito genérica, mas não, do comportamento do ser humano, de como o ser humano, como a gente se melhora nesse contexto tão que puxa sempre a gente para o lado oposto da lucidez, né? Puxa sempre a gente para o lado anestésico, né? Da vida. Então, eu acho que é louvável, sabe, os pequenos movimentos e que a gente faz no dia a dia e a tentativa, né? Se vai ser bem sucedido ou não depende de quem está recebendo a mensagem, né? A gente quer sempre perguntar se o outro é bem sucedido no que faz. Não, você é bem sucedido com a informação que está pegando do outro, né? Você está trazendo isso para a tua vida de uma maneira proativa, né? Então eu queria agradecer vocês e eu acho que eu lançaria uma proposta de a gente fazer mais vezes esse exercício aí de encontro e, quem sabe, aprofundando outros temas. E, e agradecer também quem está aqui com a gente até agora. A gente se estendeu bem nessa entrevista, né, nesse bate-papo, né, entrevista, nesse bate-papo, mas não senti o tempo passar. E é isso, gente. Até a próxima. Valeu. Valeu, pessoal, também obrigado, agradeço Paulo, Marcos, valeu pelo papo, obrigado quem está assistindo a gente. Paulo, aguardo o próximo chamado. Vamos, né? Você sentirá. Valeu.